Meus amores, né, boa tarde para vocês. Gente, nós viemos assim ao longo de alguns dias, né? Acho que umas 3 aulas discutindo a Primeira Guerra Mundial, tanto nas aulas ao vivo quanto a partir da postagem de alguns materiais, né, para vocês consultarem. Eu percebi que algumas pessoas não fizeram atividade, então eu gostaria de pedir que vocês voltassem lá, né, e cumprisse com a realização da tarefa, né? É muito importante, né? Por quê? Porque primeiro é um conteúdo valiosíssimo, né? É um conteúdo que nos vai ajudar a entender tudo que vai acontecer no século XX, tá, gente? Então, o século XX é fortemente marcado e o seu entendimento necessariamente vai passar por essas grandes guerras. Então, conflitos como Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria serão determinantes para a gente entender não só o século XX, mas para entender boa parte das coisas que acontecem atualmente, tá? Que ainda é consequência desses acontecimentos anteriores. Então vamos lá, né? Nós vimos a Primeira Guerra Mundial, nós vimos o que aconteceu, nós vimos as suas fases, e hoje eu queria trazer para encerrar esse conteúdo algumas consequências da Primeira Guerra Mundial, tá? Nós sabemos que toda guerra, ela traz consequências extremamente drásticas. Então, nós vamos ver alguma delas. Bom, então vamos partir dos dados. Gente, durante a Primeira Guerra Mundial, morreram aproximadamente 9 milhões de pessoas, né? Isso nós estamos nos referindo a um período anterior, né, da história, em que a quantidade de pessoas, né, a demografia, ela era bem mais baixa, tá? Então, além disso, o número de feridos chegou a quase 30 milhões, tá? Então, veja, gente, então são dados altos, né, muito altos em uma guerra, né? É por isso que a Primeira Guerra Mundial ela é chamada da Grande Guerra, porque até então não havia, né, nenhuma guerra havia conseguido atingir tantas nações ao mesmo tempo, né? Por isso que é a Primeira Guerra Mundial e Grande Guerra. Então, enfim, esses dados nós estamos nos referindo só a questões físicas, né? Sem contar todas as consequências sociais, todas as consequências econômicas, todos os traumas dessa guerra, né? Todas as dores que essa guerra somou na vida dos europeus, né? Na vida de todas as nações que se envolveram no conflito, né? Inclusive nós vimos que o Brasil ele também teve uma participação, né? Não foi uma participação tão efetiva, mas nós também fomos, né, em certa medida, abalados pela guerra, né? Enfim, em um contexto geral, o mundo inteiro, em uma guerra mundial, todo mundo sofre, seja do ponto de vista econômico, né, seja do ponto de vista dessas baixas demográficas, ou seja, dessas mortes, né, desses feridos, dessas consequências que as nações vão ter que lidar no pós-guerra, tá? Então, outra consequência, né, muito, muito brutal que vai ocorrer é o quanto os países eles vão se dedicar à produção de armas, né? O quanto eles vão se equipar. Então, nós temos de um ponto de vista, né, de um lado, um desenvolvimento da tecnologia, isso assim, as guerras em geral, elas apresentam esse desenvolvimento, né, as inteligências se ampliam, os investimentos em armamentos, né, os investimentos, no caso da Primeira Guerra Mundial, em tanques de guerra, em aviões, e aí essa tecnologia é o lado positivo do desenvolvimento. No entanto, essa condição de armamento cada vez mais moderna, mais equipada, vai possibilitar, por exemplo, um conflito futuro, que é o que vai acontecer, que é a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, para muitos historiadores, a Segunda Guerra Mundial, ela é uma continuidade da Primeira Guerra, né? Porque os conflitos eles não foram resolvidos e as nações como um todo, elas não ficaram satisfeitas, né, com o fim e com a maneira como chegou ao fim o conflito, tá? Outra consequência que nós podemos apontar
da Primeira Guerra Mundial é o fortalecimento dos Estados Unidos no cenário político e militar. Então, os Estados Unidos ele sai fortalecido da Primeira Guerra Mundial. Por quê, né? Ele sai fortalecido primeiro porque ele entra tardiamente no conflito, como nós vimos anteriormente. Segundo, porque a Inglaterra, que era a sua parceira econômica nesse período, né? A quem os Estados Unidos resolveu ajudar quando entrou na guerra, ela estava devastada pela guerra. Então, a Europa, em geral, teve o seu território devastado, teve as suas fábricas arrasadas, teve as suas plantações prejudicadas, enfim. Então, a Europa, ela estava devastada pela guerra. E ela precisava de um tempo para se recuperar, para recuperar o seu processo produtivo. Enquanto isso, os Estados Unidos não. Além de ter investido bastante na indústria bélica, ou seja, na indústria para a guerra, os Estados Unidos também começou a escoar a sua matéria-prima para suprir as necessidades da Europa. E é aí que ela se torna a grande potência mundial no pós-guerra, tá? Então, a consequência da guerra para os Estados Unidos foi extremamente poderosa e positiva do ponto de vista econômico, tá? Outra consequência da Primeira Guerra Mundial é a criação da Liga das Nações. O que esperava a Liga das Nações, né? Eles tinham o objetivo de garantir a paz mundial. Então, a Liga das Nações foi um conselho criado para intervir, para julgar os processos do pós-guerra, né? E garantir, portanto, que a guerra não voltasse a acontecer, né? Para garantir esse selo de paz mundial. Com mais ou menos os objetivos semelhantes, nós vamos ter posteriormente a criação da ONU, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Outra consequência da Primeira Guerra foi a assinatura do Tratado de Versalhes, né? Que vai impor uma série de penalidades à derrotada Alemanha. Então, a Alemanha, que pertencia, né, à Tríplice Aliança, ela foi punida tanto economicamente quanto politicamente pelo final da guerra. Então, o Tratado de Versalhes foi assinado no dia 28 de junho de 1919 e nesse acordo a Alemanha ela acabou assumindo a responsabilidade pelo conflito mundial, né? E comprometeu-se a partir do acordo a cumprir uma série de exigências políticas, econômicas e militares, né? Que consequências eram essas, gente? Indenizações altíssimas às nações envolvidas na guerra, né? Seria as consequências econômicas. As consequências militares é que eles não poderiam ter um exército maior do que o estabelecido no Tratado de Versalhes, né? E política também, porque ela teve que reorganizar o território, né? O seu território político-geográfico, tá? Então, isso gerou uma crise, né? Além disso, a guerra toda, como eu já havia falado para vocês, vai gerar uma crise econômica na Europa, né? E uma devastação causada pela guerra, principalmente pelos elevadíssimos gastos com a guerra. A guerra, ela é muito cara, toda guerra é cara, né? E outra consequência, né, que a gente também pode apontar, é o fortalecimento e o desenvolvimento da indústria brasileira, né? O Brasil também ganhou aí um pouco de desenvolvimento por conta da guerra, né? Aí, uma outra consequência que vai ter relação lá atrás com o Tratado de Versalhes, que eu trouxe para vocês, é o surgimento do revanchismo alemão. O que é o revanchismo? É o sentimento de revanche, é a necessidade de vingança em função dessas duras penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes. Por quê, gente? Porque a sociedade alemã, né, ela se sentiu vitimizada pelo Tratado de Versalhes, né? Ela não julgou justa todas as penalidades que ela sofreu em função, né, de ter assumido isoladamente a responsabilidade pelo conflito, tá? E aí, gente, todos esses fatores juntos, né, eles acabaram contribuindo para o surgimento da Segunda Guerra Mundial, né? Porque vai ser esse revanchismo alemão e esse rompimento com o Tratado de Versalhes, né? Veja só, quais eram as imposições? Pagar as indenizações
reorganizar o território e não permitir que a Alemanha tivesse um exército, né, maior do que o estabelecido no tratado. Quando a Alemanha rompe com o Tratado de Versalhes e ela ignora o tratado e volta a se comportar contrariamente ao Tratado de Versalhes, o que é que vai acontecer? As nações elas vão começar a ficar de olho. E é exatamente isso que vai dar as bases para a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, é impossível a gente pensar como foi a Segunda Guerra Mundial sem nós entendermos como foi que terminou a Primeira Guerra e quais foram os rastros que a Primeira Guerra deixou para um consequente segundo conflito, que foi a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas não esqueçam de revisar isso. Quais são as consequências da Primeira Guerra e que relação essas consequências têm com a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Até porque as nações, principalmente as nações como a Inglaterra e a França, elas vão sair politicamente fortalecidas da Primeira Guerra Mundial. E aí a Alemanha ela não vai aceitar, tá? O povo alemão também vai sofrer com esse Tratado de Versalhes. E esses fatores juntos a um nacionalismo exacerbado. Lembra que nós falamos sobre o nacionalismo em outras aulas? Quer dizer, esse sentimento de valorização nacional, ele até certo ponto ele é positivo. Quando ele passa a ser exagerado, aí ele gera alguns sentimentos que vão ser complicados de lidar. Que vai ser, por exemplo, né, os movimentos fascistas e nazistas que vai surgir na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem, coloquem, que aí a gente tira. Então, preste atenção no vídeo, tá certo? E aí na próxima aula nós nos vemos para discutir a Segunda Guerra Mundial. Um beijo para vocês. Espero que vocês estejam ótimos de saúde, se Deus quiser. Até a próxima.